Olá, meu nome é Eduardo Saulo, sou professor e estaremos trabalhando com a disciplina de matemática nos próximos meses. É isso mesmo, vamos descobrir o que a matemática tem para nos ensinar. O Programa de Avanço na Educação é um programa do município de Barra do Corda e tem o objetivo de trabalhar o reforço escolar. Então, os nossos assuntos, eles terão esse caráter de trabalhar assuntos elementares. Eu espero que a gente tenha muito sucesso, né? Espero também que vocês compartilhem e que vocês participem dessa aventura que vai ser estudar matemática. Olá, pessoal! O nosso assunto vai ser de operações básicas. E é claro que todo assunto que nós formos trabalhar, nós precisamos questionar, né? Primeiramente, por quê? Por que eu tenho que estudar, né? E se eu vou estudar com quais números? E que operações são essas? São perguntas que nós fazemos, né? Claro que ainda se alguma coisa aparece de forma mais repetitiva, ou seja, formando um padrão, a gente pode ter inclusive aí propriedades. Nós vamos encontrar propriedades aí. Então vamos nos ater a algumas dessas perguntas. Vamos tentar respondê-las, ok? Vamos então à primeira, né? Operações, por quê? Operações, por quê? Bem, eu arrisco a dizer que havia uma necessidade básica que era de fazer negociações. Então, foi, assim, de uma forma muito intuitiva, a necessidade de você ter que somar, subtrair, se eram objetos, se eram coisas aqui que você estava negociando, uma dívida que você estava pagando, uma maneira de formular impostos, né, para saber quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Então, essas operações, elas se notaram, assim, necessárias, né? Aí, que nos leva à segunda pergunta. Operações com quais números? Bem, os números que nós vamos trabalhar são os números indo-arábicos. 0, 1, 2, o 3, o 4, os que nós conhecemos, né? Esses aqui são os algarismos que nós conhecemos. O que acontece é o seguinte, é que nós associamos esses algarismos e nós então temos números. Nós temos os algarismos romanos, o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3, né, o 4, mas a proposta de trabalhar com os algarismos indo-arábicos, eles se tornaram assim muito mais eficientes do que trabalhar com os algarismos romanos. Olha como seria, até você pode pensar uma coisa simples, né, do tipo assim, você somar o 1 com o 2, tudo bem, né, vai dar 3, você parece até que encontrou essa lógica aí. Mas é como você soma o 1 com o 3 e você vai escrever um 4 em algarismo romano. Então é complicado você fazer essas operações com os algarismos romanos. Por essa razão, nós vamos trabalhar com os números aqui indo-arábicos, né? Na realidade, essa forma de nomear com números indo-arábicos ficou conhecida, mas a sua origem se diz porque a descoberta, né, foi pelos hindus, né, e a popularização, vamos colocar assim, aconteceu com os árabes, né, que eles eram os comerciantes que faziam o leve trás de mercadorias e tudo, e havia necessidade de negociar. Eles pegaram esses algarismos e fizeram assim uma popularização. Perceberam que era muito mais simples de trabalhar com as operações com os algarismos indo-arábicos, né, os que nós conhecemos, né, ficou conhecido como indo-arábico, do que os algarismos romanos, que eram os mais comuns na época. Muito bem. Esses são os números, são os números que nós vamos trabalhar. E agora vem aquela terceira pergunta, né? Mas quais são? Que operações são essas? Então vamos lá. Muito bem. Então, as operações básicas que nós vamos trabalhar são as nossas velhas conhecidas: a adição, subtração,
multiplicação, divisão. É claro que nós temos ainda potenciação e radiciação que nós vamos trabalhar, né? Bem, quando a gente se refere a operações, há quem diga que nós temos duas operações somente, duas operações básicas, adição e de multiplicação. E ainda aqueles que são mais radicais dizem que só há uma operação, a operação da adição, né? Mas agora vamos entender aqui cada uma delas aqui, que nós vamos trabalhar para frente. No entanto, eu vou fazer um pedido a todos. Eu acredito que no início vai ser difícil, mas vamos tentar ao máximo estimular o cálculo mental. Legal? Então, tudo que a gente estiver fazendo aqui, a gente vai tentar estimular com o cálculo mental. Então vamos lá, eu tenho aqui a adição. Eu vou tentar aqui explicar a minha proposta da gente trabalhar estimulando o cálculo mental. Por que, professor, que eu tenho que fazer o cálculo mental? Eu posso fazer a conta ao lado, eu posso riscar uma folha, eu posso usar a calculadora? Fique à vontade. A ideia é a gente ficar sempre à vontade. Quando eu digo que a proposta é a gente estimular o cálculo mental, é porque eu vou querer de você sempre um pouco a mais, tá? Agora cada um vai ter o seu tempo e vai fazer isso da maneira que você achar conveniente aí. Então eu vou colocar uma continha bem simples aqui pra gente. Por exemplo, 5 mais 2, né? Igual, aqui todo mundo sabe, a resposta aqui é 7. Aqui essa continha, ela foi colocada na forma horizontal. Ela ainda pode ser feita, como muitos chamam, né, de armar a conta. Ela pode ficar assim, né, na vertical. E aí eu tenho essa estrutura onde o 5 fica em cima, o 2 está aqui embaixo, eu somo e eu coloco aqui a resposta também, 7. Tá ótimo, muito bem. Conta simples, você entendeu? Então, quando você tiver aquela questão que você diz assim, professor, essa questão é difícil, você vai lembrar sempre do seguinte: traz essa simplicidade, essa maneira que é elementar de fazer para aquela questão lá que tu chama de difícil. Como assim, professor? Olha, então, imagine o seguinte, que agora eu coloque aqui ao lado do 5, eu coloco aqui 1. Ao lado do 2, eu coloco também 1. Agora eu não tenho mais 5, eu tenho 15, eu não tenho mais 2, eu tenho 12. Então a resposta com certeza não vai ser mais 7. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Da mesma forma, professor, mas o 5 mais 2 foi fácil porque deu para fazer até com os dedos na mão. Mas eu não tenho 15 dedos na mão. Eu vou dizer ainda bem, mas a gente tem outra forma de fazer. Então vamos nós. Quando você armar essa conta, né, comumente você vai fazer assim, ó, 15 e o 12 aqui embaixo, tá? Na proposta de estimular o cálculo mental, a gente não vai trabalhar o tradicional. Por exemplo, aqui a gente está acostumado a fazer o 5 mais 2, 7. E 1 mais 1, 2. Ótimo! Só que isso fica tão automático que você faz sem pensar e você já encontra aqui o 27. Beleza. Professor, mas se eu quiser, eu posso fazer desse jeito? Fica à vontade. O que é que eu vou dizer para você fazer? Eu vou dizer para você estimular sempre o cálculo mental. Então, eu diria o seguinte: nessa situação aqui, o 15, você vai pensar, por exemplo, no 10 mais 5. E o 12, 10 mais 2. Lá na frente, ou para trás, né, você estudou essa composição, né, essa forma de escrever de maneira diferente, e a gente coloca como composição. Ora, na parte aqui superior, nesse número de cima, continua sendo 15. E embaixo continua sendo 12. Então, se eu somar isso daqui, eu vou ter o 20. E aqui eu vou ter o 7. Claro que o sinal, ele permanece. Mas veja que a resposta ela fica bem clara. Ela aparece aqui, o 27. Né? E a gente não precisou fazer nenhuma anotação a mais. Olha, isso tudinho aqui, eu estou pedindo para você fazer mentalmente. Tá? Então, a partir do momento que você estiver fazendo um cálculo, estimulando o cálculo mental, tenha certeza de uma coisa:
todo mundo fica feliz. Legal? Vamos ver subtração. Vamos falar um pouco de subtração? Vamos lá, então. Ei, pessoal, então vamos lá falar de subtração. Ora, vamos usar aqueles mesmos números lá, ó, o 5 e o 2. O sinal agora mudou, né? E aqui eu tenho também uma resposta diferente. Agora eu tenho 3. Ah, ficou fácil. Olha, uma maneira de você pensar é a seguinte. Qual é o número, né? Vamos supor que eu não tenha a resposta. Então, essa pergunta normalmente eu acho ela bem complicada. Mas dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Aqui eu preciso de uma resposta, tá certo? Então eu coloquei um quadradinho aqui. Aí eu pergunto assim, ó, qual é o número? Olha a pergunta como é difícil. Qual é o número que somado a 2 eu tenho 5? É complicado, eu acho isso, né? No entanto, o que a gente está falando aqui é a prova real, né? Que muitos colocam como prova real. Aí você diz, eu não entendi, professor. Olha, entenda, 5 menos 2 é 3 por uma razão. Porque o 3 mais 2 vai dar 5. Isso daqui, pessoal, é uma maneira de pensar, tá certo? O que eu estou colocando são raciocínios, são técnicas onde nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos explorar para ver se qual é aquela gente que consegue ficar mais à vontade, qual é aquela que a gente se dá melhor, tá? Porque tem aluno que vai dizer o seguinte, eu prefiro essa daqui. Não, professor, olha, eu teve um professor que ensinou uma forma mais fácil. Eu digo, ótimo, pegue o que você achar que é mais fácil, tá? Professor, mas por que o senhor colocou isso aqui, ó? O 5 menos 3 é igual, 5 menos 2 é igual a 3. Então, pois o 3 mais 2 é igual a 5. É porque eu estou explicando. Isso aqui é a explicação da minha resposta, ó, tá? Da mesma forma, se eu tivesse, por exemplo, assim, um 15. 15 menos 2. Ó, eu alterei, tá? Eu alterei o primeiro número aqui. Claro que a resposta vai ficar diferente. Entenda aqui, olha, preste atenção o que é que vai acontecer. 15 menos 2 é igual a 3. Você pode até para as mãos, para os dedos, para os palitinhos, do jeito que você quiser. Mas entenda que a resposta que você colocar aqui, você vai adicionar ao 2 e tem que dar 15 como resposta. Professor, eu não entendi isso. Olha, entenda o seguinte. Vamos colocar aqui, você imagina se você tiver aqui esses 15. Pessoal, isso aqui não é para você fazer não, tá? Isso aqui eu estou só fazendo uma demonstração aqui, ó, para você entender o seguinte, que se eu tenho 15 e esses 2 aqui eu vou tirar, significa dizer que eu vou ficar com um valor aqui, ó, eu vou colocar esse valor aqui, ó, esse valor que vai ficar é a minha resposta. Agora observa da seguinte forma, o que está aqui dentro, mas esses 2 aqui fora formam um original, né? Aquele inicial. Então a minha pergunta ela é válida, ó. Olha como ela faz sentido, ó. Eu quero saber que número é esse, que somado a 2, ó, somado a 2, eu tenho tudo, né? Quanto que vale? 15. Então a resposta é 13. Essa é a resposta. E eu vou justificar, eu vou dizer assim, é 13, pois 13 mais 2 é igual a 15. Pronto. Foi o que eu fiz aqui, eu justifiquei. Essa é a subtração. O que eu estou colocando aqui é o princípio, só para você entender que que existe essa maneira de raciocinar, né? Você vai retirar. Essa é uma situação onde a gente não considera, por exemplo, ainda números negativos. Tá? Estou falando do conceito da subtração. Mas existe uma outra continha que me deixa assim meio inquieto, né? E eu vou colocar para vocês aqui. Vamos lá? Pessoal, imagina uma conta do tipo vou colocar aqui, ó, 17 menos 6. Vou deixar naquele formato de continha armada, né? Olha, o 7 menos 6 ficou legal, ó. Deu legal, deu para subtrair, porque 7 menos 6 é 1. Lembra, é um número que somado a 6 tem que dar 7, né? É claro que é 1, muito bem. Aqui eu não tenho nada, 1 menos nada é 1, então a minha resposta é 11. Fácil? Fácil.
Professor, por que a resposta é 11? Eu não entendi, não. É só muito simples. Se tu pegares aqui o 11 e somar com 6, tem que dar quanto? 17. Então, lembra, né, do princípio, né, do conceito da subtração. Muito bem. Mas o que me incomoda é a seguinte conta. Vamos inverter aqui o 6 e o 7. Tu imagina se fosse assim, ó. 16 menos 7, né? 16 menos 7 acontece que do 6 eu não consigo tirar 7. E isso aqui é muito engraçado porque teve uma época que eu dava uma aula e um aluno me fez uma pergunta, não era uma questãozinha como essa aqui, ela tinha uma complexidade um pouquinho diferente, mas ele me perguntou assim, professor, como é que faz essa conta? Aí eu digo, rapaz, isso aqui, antes de eu dar a resposta, né, eu vir com a explicação para ele, ele disse, eu entendi. Isso aqui eu já sei. Isso aqui a gente faz assim, ó. O 6 menos 7 não dá, porque o 6 é menor. E tudo bem. Então, professor, eu vou tirar um daqui, eu vou colocar aqui do lado, e aí eu vou formar o 16, ó. Eu vou pedir emprestado, né? O 16 menos 7, professor, a resposta é 9. Ó, eu fiquei olhando para isso daqui e eu disse, mas e eu cá comigo, né? Mas eu não tinha 16 antes, por que ele teve que riscar tanto? Então, esse é o que muitos nomeiam como pedir emprestado, né? Esse pedir emprestado, eu não me lembro de ter estudado na minha época de escola. No entanto, né? E aqui não vamos descobrir a idade de ninguém, né? Mas, no entanto, o que nós temos é o seguinte, ficou um riscadeiro aqui que eu tenho que entender o que foi feito. Então, eu vou explicar aqui para aqueles que ainda têm dificuldade, para aqueles que conhecem o método, né? E gostam de fazer por ele, porque simplifica a vida, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho, vamos supor, 35, né? Menos 16. Vou colocar aqui o 16 agora aqui embaixo, ó. Um 16 aqui embaixo. Mas eu criei essa situação onde do 5 não dá para tirar 6. Né? Então, pelo pedir emprestado, como é que você faz? Você vai pedir emprestado aqui, ó, uma unidade, né, de dezena e traz para cá. Então, o número deixa de ser 5 e passa a ser 15. E se eu tirei uma unidade da dezena, aqui eu tenho 2. E a conta ela segue da seguinte forma: 15 menos 6 dá 9. E 2 menos 1 dá 1. Então, a resposta é 19. A grande pergunta é a seguinte, isso está certo? Né? Bem, aqui é muito simples. De novo, você vai pegar o 19 e vai somar aqui, ó, com o 16. E tem que dar quanto? Tem que dar o 35. Tem que ser igual a 35. E tá certo, é isso mesmo? Aí a gente volta para a conta de adição. Por isso que a gente vai dizer que são duas operações somente, de adição e de multiplicação. E de novo, aqueles mais radicais ainda dizem que a conta é só de adição, né? Então, quando eu somar o 19 com o 16, vai dar 35? Certo, vai dar 35. Mas deixa eu mostrar aqui uma outra maneira de fazer esse tipo de conta. Vamos lá, pessoal. A continha era essa, ó, 35 menos 16. E eu vou escrever aqui, ó, na horizontal. A ideia é estimular o cálculo mental, ok? Então, o que é que eu vou propor? Eu vou pegar esse 35 e eu vou tirar 16. Só que esse 16 aqui, eu vou pensar assim, eu vou pensar no 10 mais 6. Ora, se eu tenho que tirar 16, então eu tenho que tirar 10 e também tenho que tirar 6. Lá vem o meu raciocínio. Então, eu tenho 35. Na hora que eu tirar 10, eu já fica fácil, ó, que eu já tirei, já ficou 25. Quando eu tirar o 6, eu encontro quanto? O 19. Por que eu encontro assim tão rápido o 19? Olha, porque eu penso no número que somado a 6 dê 25. Não pode ser 20, porque o 20 mais 6 dá 26. E tem que ser 25. Quer dizer, tem que ser um número a menos. Então não é o 20. É o 19. Ah, professor, isso aí é muito complicado. Eu digo, eu concordo contigo. No início. Depois, você começa a se estimular e vai perceber que o cálculo mental vai ser teu amigo.
Na realidade, ele é sempre teu amigo. Você que às vezes não quis aceitar essa amizade. Vamos para multiplicação? Pessoal, multiplicação. Multiplicação. Ah, professor, 5 vezes 3. Tranquilo. 15. Muito bem. Professor, essa continha ela pode ser armada? Pode. Pode ser inclusive o 15 vezes 3, né? Você tiver dificuldade para trabalhar aqui na continha na horizontal, você arma essa conta, bota o 15 e o 3 aqui embaixo e faz a continha armada e faz a multiplicação do jeito que você sabe. O 3 vezes 5 dá 15. Vamos lá. Vem 1 para cá, né? Assim? Que você não vai escrever o 15 aqui. Então, continua. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Está feita a conta, ó. Então, aqui a resposta desse aqui é 45. Mas, aí você fica pensando, lá vem um professor com cálculo mental. É isso mesmo, cálculo mental. Professor, como é que a gente vai fazer isso aqui usando o cálculo mental? Olha, o raciocínio não muda. Como não muda, professor? Vamos fazer a continha armada? Não, nós vamos pensar nesses números grandes, os maiores, de forma associada. Na realidade, nós vamos desassociar. Como assim, professor? Vamos pegar essa conta, 15 vezes 3. Ao invés de você pensar no 15, você vai pensar no 10 mais 5. Não é o 15 isso aqui? Isso aqui é o 15. Quando você multiplicar isso aqui por 3, você está dizendo o seguinte, ó, que o 3 vai multiplicar o 10 e o 3 vai multiplicar o 5. Ah, ficou fácil. Ó, isso aqui, pessoal, é cálculo mental. Isso aqui você não vai escrever. Você já vai pensar aí, ó, que o 15 é 10 mais 5, então você faz 3 vezes 10, 30, tá? E 3 vezes 5, 15. Ó, é tão interessante fazer desse jeito, porque você confirma aquela continha que você fez. 30 mais 15 não é o mesmo 45? Ó, é o mesmo 45. Você pode fazer essa conta e você pode tentar estimular o cálculo mental e verificar a sua resposta. Ah, professor, só quer que eu faça a conta 2 vezes? Fica à vontade. A ideia é essa. Por quê? Porque você, a partir do momento que você estiver conversando... Olha, eu estou aqui conversando com você, explicando a você, isso ajuda a fixar o conteúdo. É o meu pedido para aquele aluno que quer tirar o problema com a matemática. Ah, professor, eu sempre tive dificuldade, o meu professor era isso, a minha professora era aquilo, essa matéria é muito ruim, aquele livro não presta. Essas colocações, que eu não vou dizer que são desculpas, mas essas colocações, elas têm um ponto em comum. Elas te afastam do conhecimento. E a proposta é você estar próximo do conhecimento. Esse nosso trabalho com a matemática, explorando essas operações básicas, é exatamente isso daí, para te aproximar do conhecimento. Tudo bem? Vamos para divisão? Aí você diz, não, professor, essa continha que o senhor fez de multiplicação é muito simples. Eu quero ver cálculo mental numa conta maior. Vamos lá. Então, antes a gente tinha 15... vezes 3. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar um pouco de emoção. Vamos colocar 15 vezes 13. Ah, professor, agora eu quero ver o senhor fazendo essa conta aí, mentalmente. Ih, agora pegou, né? Ou não. Ou não. Eu posso simplificar. Olha, quando eu falo em cálculo mental, pessoal, não adianta você pensar num número grande, numa conta que tem, assim, uma dificuldade maior, e você, de repente, querer fazer essa conta de uma hora para outra. Isso não vai acontecer assim. É por essa razão que a gente pede para que você continue exercitando, porque essa prática, ela vai te dar uma tranquilidade. Você vai começar a falar com mais propriedade. Preste atenção nas palavras que eu estou usando aí. Propriedade. O que é isso, professor? Você vai se apropriar dessa maneira de se expressar. Então, se eu tenho 15 vezes 13, atenção, ó, olha aí o que eu vou fazer, ó. Esse 15, o 15, eu vou escrever 15.
Ah, professor, mas não era 10 mais 5? Isso era, é verdade. Mas eu vou deixar o 15. Por que só vai deixar o 15? Porque, preste atenção, vem comigo. O 13 é que eu vou fazer o 10 mais 3. Ah, agora eu não entendi. Eu digo, precisa praticar, né? Mas, deixa eu abrir aqui o coração para vocês e dizer uma coisa. Vocês conhecem alguém com dificuldade em matemática? Vocês conhecem alguém que precisa fazer alguma coisa mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para poder fixar esse conteúdo? Eu vou apresentar uma pessoa dessa a vocês. E vai ser hoje. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com matemática. Então, o que é que eu faço? Eu faço, refaço, faço mais uma vez. Atenção, a ideia não é repetir. Porque se eu fiz errado da primeira vez, eu vou repetir o erro. A ideia não é essa. A ideia é, anota a palavra, revisar. Então, você faz e refaz, atenção, revisando. Ora, quando eu pego uma situação como essa aqui, né, eu chegava numa situação como essa, eu fiz de uma forma, fiz de outra, e eu encontrei para mim uma maneira mais simples de resolver. A maneira mais simples para mim é a seguinte, é essa. Eu, ao invés de decompor o 15, eu vou decompor o 13. Mas fica à vontade, o 15 também daria certo. Eu estou aqui colocando a título de didática para vocês. Entenda o que é que vai acontecer. O 15 multiplica o 10 e o 15 multiplica o 3. Ó, essa primeira conta aqui, que sumiu, né? Vou aqui colocar de novo. Essa primeira conta aqui, ó, ela é simples. Por quê? Porque multiplicar por 10, né? Uma vez eu perguntei a um aluno que era mais fácil, qual era a conta mais fácil para fazer, né? Se era de somar. Aí ele disse que era de multiplicar. De multiplicar é mais fácil, E qual é a mais fácil? Qual é a multiplicação mais fácil para você, né? Que ele estava se referindo à tabuada. Aí o menino disse, é multiplicar por 2. Aí um outro mais esperto disse assim, é multiplicar por 1, menino. Digo, ótimo, realmente, multiplicar por 1 é ótimo. Mas teve um lá aqui no final da sala e tudo, mais preguiçoso ainda, ou inteligente, eu não sei. Ele disse, não, o mais fácil que tem é multiplicar por 0. E é mesmo, né? Porque só dá 0. Agora aqui nós estamos multiplicando por 10. Vai dar 0 também, mas só no final do número. Olha que legal. Então, o 15 vezes 10 vai dar 150. 150. Pessoal, cálculo mental, viu? Aqui eu estou pensando, ó. Aqui eu já sei que é 150. O 15 vezes 3, pode ser que para você agora esteja difícil, mas eu já fiz antes essa conta. O 15 vezes 3 deu 45. Então, quando eu somar 150 com 45, anota esses valores na tua cabeça. Eu vou encontrar a resposta que vai ser 195. Está feita a conta. Pronto. Agora lembre-se, tudo isso daqui mentalmente. Professor, vou ter que usar esse cálculo mental sempre. Se você quiser encontrar uma forma diferente de fazer, você tem que fazer diferente. Tá bom? Se você quiser um resultado diferente, você tem que encontrar uma maneira diferente de fazer. Muito bem. Vamos para divisão? Agora sim, né? Divisão, pessoal, não é muito diferente. Professor, cálculo mental com divisão, sim. Vamos começar inicialmente com coisas simples, tá? Ó, por exemplo, o 8 dividido por 2. Olha, é interessante essa divisão por 2, né? Porque você tem que... A ideia é você sempre poder explicar de forma diferente. Então, entenda, quando eu estiver falando em divisão por 2... eu estou falando, pessoal, de metade. Tá? Isso aqui é uma coisa que você precisa ter na cabeça. Então, dividir por 2 é pegar a metade. A metade do 8 é 4. Tá feito, ó. Né? Lembra lá da multiplicação, né? Que é uma multiplicação lá, uma multiplicação simples que é 2 vezes 2, por exemplo. Então, 2 vezes 2 é 4. Beleza, muito bem. Então, quando você tiver, por exemplo, 8 dividido por 4, lembre-se
Esse 4 lá da multiplicação é 2 vezes 2. Espera aí, professor, mas dividir por 2 é a metade. E dividir por 4 é a metade da metade. É uma maneira de você pensar. Então, você vai olhar para o 8, vai pensar na metade dele, 4. E na metade do 4, 2. Está feita a conta. Continha simples. E eu quero que você guarde esse raciocínio. Tranquilo? Beleza. Vamos pensar numa conta maior. Por exemplo, 160 dividido por 2. Fácil. Dividir por 2 é fácil, porque é pegar a metade. A gente já pegou o jeito, ó. Deu 80. E 160 dividido por 8. Lembre-se, se a proposta é a gente estimular o cálculo mental, o 8 você vai entender que é 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo, professor? Isso, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é verdade mesmo. O 160 dividido por 8 nada mais é do que a metade da metade da metade. Peraí, complicou agora. Não, vamos com calma. Metade da metade da metade. Vamos fazer isso. Então, 160 pensa na metade. 80, professor, já fiz aqui, ó. Beleza. Pensa na metade de 80, 40. E na metade de 40, 20. Tá feito. E a gente fez o cálculo mental. Mas, professor, aqui tá simples. Mas a ideia é começar com o simples mesmo, né? Então, vamos fazer uma continha diferente, né? Para a gente ver como é que a gente pode também pensar, extrapolar um pouco o raciocínio da multiplicação, da divisão, né? Nós estamos na divisão. Então, por exemplo, 450 dividido, preste atenção que agora eu vou usar uma forma diferente de escrever a divisão. 450 dividido por 3. Professor, isso aqui não é a metade. Realmente não é a metade, porque está dividindo por 3, não é mais 2. Quanto é que dá 450 dividido por 3? Eu tenho certeza que quem já tem uma certa facilidade com o cálculo mental, já tem a resposta, né? Porque é simples, né? No entanto, o que acontece é o seguinte: a forma tradicional da gente fazer, ela exige todo uma maneira, né? Todo um algoritmo de como resolver isso daqui. Mas será que dá para estimular isso aqui de forma mental? Será que dá para fazer um cálculo mental aqui? Olha, se eu armar essa continha aqui do lado, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dizer 450 dividido por 3 é igual a um valor. Essa continha aqui, pessoal, ela tem um resultado exato, tá? Então vai ter quebrada para ajudar a gente no raciocínio. Lembra lá da soma? Lembra da subtração? Né? Lembra da multiplicação? Cada uma delas tinha uma razão de existir. Lá a subtração, por exemplo, lembra que eu explicava? Por exemplo, o 5 menos 3 é igual a 2, porque o 2 mais 3 é igual a 5. 5 menos 2 é 3, porque o 3 mais 2 é 5. Então aqui eu tenho que encontrar um valor, e aí eu estou estimulando o cálculo mental. Eu vou encontrar um valor que multiplicar... Encontrar parece que está perdido, né? Mas na realidade é um cálculo, tá? Você vai calcular, vai pensar aqui no número que multiplicado por 3... Professor, mas está falando que é dividido. Não, a operação contrária aqui é de multiplicação. Então, a operação contrária na soma, subtração. Na divisão, multiplicação. Então, quando você estiver voltando aqui, ó, você vai pensar num número que multiplicado por 3 dê igual a 450. Complicado de pensar? Então, pensa no 45. Como assim, professor? Pensa no 45 dividido por 3. Mas não é 450? Mas lembra da multiplicação por 10, que acrescenta um número, o zero no final? Então, pensa no número que multiplicado por 3 vai dar 45. Esse número ficou fácil. É o 15. Porque 15 vezes 3 dá 45. Mas aqui, professor, é 450. Então, você coloca o zero no final. Porque esse número aqui
é 10 vezes maior do que esse 45. O 450 é 10 vezes maior do que o 45. Ou seja, 45 vezes 10 dá quase 150. Então, 15 vezes 10 também vai dar 150. É complicado isso? A gente vai exercitar mais. A minha proposta nessa apresentação aqui para vocês é que vocês vejam que cada uma dessas operações, e a gente vai ter outras, né? Potenciação, radiciação, nós vamos estimular o cálculo mental. Tudo bem? Agora a pergunta que não quer calar. Encontraremos alguma propriedade? Olha, quando a gente pergunta assim, propriedade, pessoal, o que é próprio? É uma propriedade, é uma coisa que é sua, né? Então, existe alguma coisa que dessas operações? Existe uma propriedade chamada comutatividade. Então, vou anotar aqui, ó, comutativa, né? Comutativa. A comutativa, pessoal, é uma propriedade da adição, por exemplo. Como assim, professor? Eu vou colocar só algumas propriedades para a gente poder ir resolver algumas questões já aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, 3 mais 2, tanto faz 3 mais 2 como 2 mais 3. Tá? É a comutatividade que acontece aqui. Então, é o mesmo valor. Essa propriedade, a gente diz assim, ó, que a comutatividade, ela é fechada para adição. Então, ela acontece na adição? Sim, ela acontece na adição. Ok, show, beleza. Será que ela acontece na subtração, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 3 menos 2, será que eu posso dizer que é a mesma coisa que 2 menos 3? Isso daqui, ó, não é verdade. Então, a propriedade comutativa, ela não é fechada para a subtração. E aí você pode testar a multiplicação, né? Vamos para a multiplicação. Será que se eu pegar 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, né? Aí você vai ver que sim, é a mesma coisa, então ela é fechada também para multiplicação. E para divisão, vamos lá fazer para divisão. Se eu pegar um 3 e dividir por 2, a metade de 3, né, pessoal? Vai dar um número quebrado aqui, mas todo mundo sabe, né? Olha, a metade de 3 é a mesma coisa que a terça parte de 2. Ih, professor, como é? Explica aí de novo, ó. Se eu pegar o 3 e dividir por 2, minha pergunta é essa. É a mesma coisa que o 2 dividido por 3? Aí você vai dizer, não, professor, isso aqui não é verdade. Se isso aqui não é verdade, então a propriedade comutativa, ela não é fechada. Quer dizer, ela não... Sabe a história do fechou? Então aqui ela não fechou e aqui ela não fechou também. Essa é a comutativa. Aí você tem a associativa, distributiva, são outras propriedades que também a gente vai ver no decorrer com algumas questões. Legal? Então, encontraremos alguma propriedade? Com certeza sim. Vamos resolver exercícios agora com essas operações básicas. Eu tenho aqui 4 itens, né? Com 2 de adição e 2 de subtração. Vamos aproveitar esse momento para a gente estimular o cálculo mental, ok? Então vamos lá. De cara eu já observo aqui que eu tenho 2 contas de adição e 2 de subtração. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as de adição, tá? E depois a gente faz as de subtração. Vamos fazer as de adição. Ora, eu tenho que somar 468 mais 291. Isso é o item A. Então eu vou colocar aqui. Então vamos nós. O item A, 468 mais 291. Professor, o senhor só repetiu aqui lá? Como é que eu vou fazer? Pessoal, eu vou fazer o cálculo mental, mas eu vou mostrar a você aqui o que é que está acontecendo na minha mente. O que é que eu vou pensar? Preste atenção. O 468, eu vou escrever assim, 400 mais 60 mais 8. E o 291 eu vou escrever 200 mais 90 mais 1. Professor, o senhor quer que pense isso aqui todinho? Coloque tudo isso aqui na cabeça? Sim. Mas eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Ora, aqui em cima eu tenho 468, aqui eu tenho 291 e vou somar. Então eu vou ter 600
Aqui eu vou ter 150 e aqui eu vou ter 9. O que a gente está fazendo é praticando para pegar o jeito. Então entenda, 600 mais 150, agora como ficou fácil, ó, 750 é essa primeira soma, mais 9, 759, está feito. Então a resposta aqui é 759. Não, professor, eu acho melhor fazer daquela maneira mesmo que eu estou acostumado, ó, 468 mais 291. Olha como é mais fácil, professor. Para mim é muito mais, professor. Ó, eu vou fazer 8 mais 1, 9. 6 mais 5, 6 mais 9, 15, né? Vem 1 para cá. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Professor, ficou muito mais fácil de fazer. Eu concordo contigo. Só que tem um detalhe. Você começou a escrever da direita para a esquerda. E aí você me diz, oxe, professor, mas o que é que tem a ver, né? E eu escrevi da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. O que tem a ver é o seguinte, eu vou explicar. Na hora que eu escrevo 759, eu começo a escrever como eu falo, assim como você fala. Quando você começa a escrever 759, você começa a escrever do lado 9. E aí tem uma habilidade que você está deixando de desenvolver, que é de estimativa. Então, você estimar um valor, né, sem ter que fazer a conta. Olha, sem ter que fazer a conta, eu vou mostrar aqui como é na continha armada. 468 mais 291. Então eu vou somar o 400, lembre-se, tudo isso daqui que eu expliquei, eu agora vou fazer mentalmente. Ah, professor, mas é fácil, porque é só olhar para cá, então não precisa nem guardar na mente. Concordo. Mas a partir do momento que você praticar e fizer isso várias vezes, quando você chegar e armar a continha, você vai conseguir enxergar sem precisar estar vendo. Né? Porque o seu cérebro ele já fez o caminho, ele já construiu esse caminho. Veja aqui, ó, 400 com 200 dá 600, mas eu estou vendo que essa conta aqui vai dar 150, então 600 com 150 já vai dar 750, poderia até ser 60, viu? Mas eu já estou olhando para cá que o 8 mais 1 vai dar 9, eu já fiz a conta. E eu escrevi 759, assim como a gente fala. Não, professor. Desse jeito eu acho muito complicado. Vamos exercitar. 1.249. Eu acho que o grande problema dessas contas é o tamanho, já que como ela chega para vocês, ó. 1.249 mais 607. Talvez treinar com contas desse tamanho possa desanimar um ou outro, mas é um desafio que você tem que aceitar, né? Mesmo porque ainda é bem simples de fazer. Dá uma olhada aqui, ó, 1.200 com 600, eu já sei que aqui eu vou ter 1.800. O 49 com 7, eu sei que vai dar 56. Como é que o senhor sabe? Porque eu pratiquei. Então, você vai praticar e vai encontrar 1.856 e a conta está feita assim como a gente lê. Complicado? Eu também acho. Mas no início. Porque depois você vai se acostumar. Ok? Agora nós vamos fazer as contas de subtração. Vamos lá? E vamos fazer as contas de subtração. Olha, o item B já diz assim, 912 menos 87. Professor, e aí eu duvido a gente conseguir fazer isso aqui com cálculo mental, viu? Então vamos lá. Bem, eu sei que eu tenho que colocar um valor aqui. Atenção. Eu tenho que colocar um valor aqui que somado a 87
deu 912. Mentalmente, como é que a gente vai fazer? Eu vou somar, eu vou somar o 900. Não, 900 passa, porque eu já sei que se eu pegar 87 e colocar 900, eu fico com 987. Tem que ser 912. Então eu vou colocar o 800. Mais 800 com 87 vai dar 887. Não dá 912. Tá faltando. Não deu nem 900. Falta, sabe quantos para 900? Faltam 13. Então eu vou colocar 13. Então eu vou somar 13 ao 800. Então eu fico com 813. Na hora que eu somar 813 com 87, eu tenho o 900. Olha, eu estou fazendo isso mentalmente. Eu coloquei 800, né? Ficou longe. Aqui é um 8, hein? Apagou, ó. Eu coloquei 800, deu 887, ficou longe, não deu nem 900. Eu percebi que faltava 13 para 900 ainda. Eu tenho que somar 13 aqui. Aí o que é que eu faço? Eu somei 13 lá no 800. Então agora eu tenho 813. Então vai ser 813, eu sei que dá 900. Mas não é 900, é 912. Então eu tenho que colocar um outro valor, um 12. Professor, mas como é que eu vou gravar isso tudo na mente? Eu acho que é complicado mesmo. No início, né? Quando você somar aqui, você vai ter 825 com 87. Vamos lá, 820 com 80 já fechou o 900, ó. E o 5 e 7 dá 12. Então eu já fiz até o meu cálculo mental aqui, ó. A resposta aqui é 825. Ok? Vamos para o item C. Não, o C a gente já fez, é o D agora. Vamos para o item D. 4.784. Nossa Senhora, 4.784 menos 2.136. Está vendo o seguinte, que eu não estou em nenhum momento colocando aqui aquela continha armada, né? Vamos usar o cálculo mental. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, eu vou olhar aqui. De novo, eu vou precisar... Eu tenho 4.700. Eu vou tirar 2.100. Então, eu já sei que do 4.000 eu tiro 2.000, eu fico com 2.000. Dos 700 eu vou tirar 100, eu fico com 600. Veja que de 84 eu vou ter que tirar 36, né? Aí você diz, professor, 84 menos 36 agora, deixa eu usar o pedir emprestado, a técnica do pedir emprestado. Fica à vontade. Mas eu vou fazer o seguinte. Observe que eu tenho que colocar um número aqui, que somado ao 36 deu 84. Aí eu vou e digo assim, vou colocar 50. 50? Não, mas se você colocar 50 aqui, vai dar 86. E é 84, são 2 unidades a menos. Então não é 50, 2 unidades a menos é 48. Então é 48 é a resposta. Então eu coloco aqui no final o 48 e eu tenho 2.648. E eu fiz a subtração. A grande pergunta é, tá certo? O que é que você vai fazer? Tira a prova. Como é que tira a prova? Você soma esses dois valores aqui, ó. Então vamos somar de cabeça, vamos fazer o cálculo mental. Quanto é 2.000 mais 2.000? 4.000. Opa, já está batendo lá, ó. Quanto é 100 com 600? 700. Quanto é 36? Vamos pegar o 36 e somar com 48. Aqui vai dar 30 com 40, dá 70. Ih, professor, deu errado, ó. Porque aqui é 8. Dá 70. Mais o 6 mais 8 dá 14. 70 com 14, 84. Ei, a mesma resposta. Então tá certa a nossa continha. Ok? E nós fizemos também essa subtração. Resolvida a primeira questão. Segunda questão. Vamos resolver a questão que é um problema. Ela diz o seguinte: num jogo de 2 rodadas, o vencedor é aquele que obtiver a maior soma das rodadas. Quem é o vencedor? Olha, veja que eu coloquei a pergunta em vermelho, porque às vezes a gente lê e não identifica a pergunta, né? É muita coisa falando aqui e a gente se perde. Aqui diz o seguinte:
Num jogo de 2 rodadas, o vencedor é aquele que obtiver a maior soma nas rodadas. Ficou claro? Então, eu tenho uma primeira rodada, eu tenho uma segunda rodada, eu vou somar, né? E eu vou somar de cada jogador. Mas ele quer saber quem venceu. Mas eu faço outro questionamento. Será que houve empate? Né? Quem foi o último que ficou em último lugar? Né? O que eu vou observar aqui é o seguinte, ó, dependente dos jogadores, eu tenho essas pontuações aqui e eu já observei de cara que a Gabi, ela fez 136 pontos na primeira rodada. Na segunda rodada, ela fez 78. Dá uma olhada lá na pontuação de Clara. Foram os mesmos pontos, só que trocaram as rodadas. O que a Gabi fez na primeira, a Clara fez na segunda rodada. E o que a Clara fez na primeira rodada, a Gabi fez na segunda rodada. Para da história, essas duas já empataram. Nem fiz a conta, nem somei. Nem sei quanto é que vai dar, né? Tem outro detalhe aqui, ó. O Júnior, ele fez 136 pontos. Então, ele já tem 136 pontos aqui, igual a Clara, como a Gabi também. Só que a outra pontuação do Júnior foi de 42. Quer dizer que o Júnior, ele está abaixo da Gabi e da Clara. As duas empataram e o Júnior está embaixo. A pergunta é, o Euler aqui foi o primeiro, ele ficou em... Se a Gabi e a Clara ficaram em primeiro e segundo, ele ficou em terceiro ou ele ficou em quarto, abaixo do Júnior, né? Então, a gente tem que somar. Vamos somar. Quando eu calcular a pontuação de Gabi, vai ser a mesma pontuação de Clara. Então, eu vou somar 136 com 78. Veja que eu não estou fazendo aquela continha armada, né? Estou deixando ela sempre na horizontal aqui. Por quê? Porque eu estou vendo aqui 130. Com 70 eu já sei que dá 200. E o 6 mais 8 dá 14. Então essa soma aqui é 214. Acabou. Vamos somar a pontuação de Euler. Ora, Euler fez 167 na primeira e na segunda ele fez 53. Nossa, 160 com 50 dá 210. Só que o 7 com 3 também dá 10. 210 com 10, 220. Pronto. Aqui eu já sei que Euler foi o primeiro colocado, né? Então, o primeiro colocado foi Euler. O segundo e terceiro lugares foram com Gabi e Clara. Houve um empate. E em quarto lugar ficou o Júnior. Agora, é claro, é interessante a gente fazer a pontuação do Júnior, né? Vamos ver quantos pontos ele fez. O Júnior, ele fez 42 pontos na primeira rodada. E na segunda rodada ele fez 136. Quando eu somar, eu tenho 40 com 130. Aqui eu já sei que dá 170. E o 2 com o 6 vai dar um 8 no final, 178. Veja que todos os valores eu escrevi da esquerda para a direita. Professor, eu tenho que fazer desse jeito? Não. Você vai fazer da forma que você acha melhor para você, onde você se sente à vontade. A minha proposta aqui é estimular e trazer uma forma diferente, é te provocar, para que você se sinta assim, estimulado a pensar de uma forma diferente. Se você já faz desse jeito, parabéns para você. Ok? Vamos para a próxima questão. Terceira questão é uma questão da OBMEP de 2015. Ela diz o seguinte, ó:
Nas balanças, há sacos de areia de mesmo peso e tijolos idênticos. Quanto deve marcar a última balança? Então eu estou vendo aqui os sacos, né? Eu estou vendo aqui os sacos de areia e eu estou vendo os blocos, são os tijolos aqui, né? Aqui eu tenho 2 tijolos, aqui eu tenho 3. E marcou, na primeira pesagem aqui, marcou 64 quilos. Aqui a segunda balança marcou 41. O que está faltando aqui é a terceira, né? Ele quer saber isso aqui, ó. Quanto deve marcar a última balança? Está faltando essa marcação aqui. Então vamos pensar aqui como é que a gente vai resolver. O que é que tem na última balança? Na última balança tem um tijolo e tem um saco de areia, né? E o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, na primeira, eu tenho 2 tijolos e eu tenho 3 sacos. Na segunda, eu tenho um tijolo e 2 sacos. O que aconteceu? Eu tenho 2 tijolos, eu tirei um tijolo. Eu tenho 3 sacos, eu tirei um saco. Peraí, eu tirei um tijolo e um saco? Um tijolo e um saco é o que eu estou querendo saber. Então, o raciocínio é o seguinte: eu tenho 64 quilos. Na hora que eu tirei um saco de areia e um tijolo, vou colocar aqui, ó, um saco e um tijolo, estou representando pelas letras S e T, né? S de saco e o T de tijolo. Se eu tenho 64, eu não sei quanto é que pesa, né? Aqui é interessante, eu vou usar aqui, aproveitar para destacar o seguinte: aqui a palavra peso é o que a gente usa comumente, né, pessoal? Só que a gente já entende aí na física que a gente está se referindo aqui à massa, né? Vamos escrever aqui, ó, isso aqui, esse peso aqui, na realidade, é massa, né? O termo técnico seria esse daí, massa. Mas vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Ora, eu tinha 64 quilos aqui, ó. Eu tirei um saco de areia e tirei um tijolo. E agora eu fiquei com 41 quilogramas, né? Então, lembrados daquela propriedade que a gente colocou lá no início de comutatividade, né? A propriedade comutativa. Não, professor, não estou lembrado. Como é que funciona? Olha, veja que eu tenho que somar esses dois para dar 64, né? Assim, numa subtração. Bem, se eu pegar um saco mais um tijolo, eu vou ter que somar com 41, não é isso? A propriedade comutativa diz que se eu pegar o 41 e somar com o saco mais o tijolo, é a mesma coisa. Isso aqui é verdadeiro. A propriedade comutativa diz que isso aqui é verdadeiro. Se isso daqui é verdadeiro, então eu posso fazer a seguinte conta: 64 menos... Eu vou trocar esses dois de lugar, porque do outro lado agora eu vou ter o saco e o tijolo. E é só efetuar essa subtração aqui que eu encontro a resposta. Se você quiser fazer a continha armada, para ficar bem claro para você, ó, 60 menos 40 dá 20. E 4 menos 1, 3. Então, o saco mais o tijolo pesam ou tem massa de 23 quilogramas. Qual é a letra? A letra B. Essa é a resposta. Fácil? Difícil? Fica fácil, né? Quando se sabe. Eu acredito muito que você praticando vai conseguir fazer este e outros exercícios com muita facilidade. Agora, cabe a você praticar e dar continuidade nas nossas atividades. Ok? E então, gostaram da nossa primeira aula? Eu espero que sim. Ela foi feita com muito carinho e agora cabe a você dar continuidade nos estudos,
contactar com um colega, estudar em grupo, fazer as suas perguntas ao seu professor e publicar aqui embaixo também nos comentários quais são as suas dúvidas. Comenta aqui qual é a escola que você estuda. Eu quero saber qual a escola que mais participa. Ok? A gente se vê no próximo encontro e até lá!